Beleza. Então, gente, nesse roteiro 3 foi a continuação, né, daquele assunto tipo de dados, Python, né? Então, aqui eu apresentei, né, eu coloquei aqui mais alguns outros conceitos, né, que são importantes, por exemplo, a parte de listas e tuplas, né, como criar, manipular, diferenças entre listas e tuplas, né? Já vou falar daqui a pouco mais sobre isso, que é importante. Então, assim, a gente começou, né, na semana passada um pouco sobre isso, que foi mais aqueles tipos mais primitivos, como tipo int, o float, o str, né, de string, e aí aqui a gente continuou, né, com tipos um pouco mais complexos, que envolve, por exemplo, você ter você queria armazenar um conjunto de valores, não seria apenas um único valor por variável, né, mas você poder armazenar mais do que um, né, que seria o caso das listas ou das tuplas. E além disso, ver um pouquinho da biblioteca padrão do Python, que são funções já prontas, implementadas, né, que estão disponíveis para se utilizar, né. Então, você tem o conceito de bibliotecas, que aí assim, depende da tua aplicação, se você vai desenvolver, por exemplo, um programa para, sei lá, né, para web, por exemplo, né, para rodar na internet. Então, você tem uma biblioteca, ou algumas bibliotecas específicas que você importa, a gente fala que importa aquela biblioteca no nosso programa, e aí a gente consegue usar aquelas funções que estão disponíveis naquela biblioteca. Isso, né, para várias aplicações. Tem para web, tem para, sei lá, machine learning, tem para matemática, né, funções básicas de matemática. Enfim, né, sim, tem um monte, né, tem um monte mesmo, tá? Então, vamos começar aqui pela aula 8, né, vídeo aula 8, que... Deixa eu abrir os slides aqui. Eu acho que os slides eu já coloquei lá no Tidia, certo? Deixa eu lembrar aqui. Slides. Tá aqui já, 8, 9 e 10, tá? Dessa aula. Então, quem quiser já pode baixar os slides também. Então, aqui, essa videoaula aqui foi sobre listas tuplas e operadores. Então, nossa, é complicado. Eu tenho que toda hora ficar parando para permitir gente entrar aqui. Então, vamos pegar aqui já por um exemplo, né? Então, como que a gente cria uma lista no Python, né? A gente coloca lá o nome da variável, então o nome dessa variável que está aqui tem que seguir aquelas regrinhas que a gente viu na aula passada, tá? Então, por exemplo, uma daquelas regrinhas era o nome da variável não pode começar com um número, né? Ou com um caractere especial, por exemplo, um menos, um mais, um circunflexo. O único caractere especial que você poderia colocar era o underscore, né? Então, o underscore, seria isso aqui, né? Então, eu poderia colocar, por exemplo, esse underscore, pets, por exemplo. Tá? Então, isso aqui é possível, você criar uma variável assim. E como que você cria a lista, né? Você faz lá, essa variável vai receber uma lista, então são os colchetes, né, que você usa, e ali dentro você separa os valores por vírgula. Então você vai ter o primeiro valor aqui, vírgula, segundo valor, vírgula, terceiro valor, tá? Você pode criar uma lista vazia, então, por exemplo, a lista X,
né, abre e fecha colchete. Então, você está dizendo que essa lista X, ela é uma lista, logicamente, e ela está vazia, tá? Você pode fazer isso também. Você pode ter listas dentro de listas, então é o caso, por exemplo, aqui, ó. Então, eu tenho a lista L, ela é composta pelos elementos 1, a string AB, uma outra lista vazia e uma outra lista composta por dois elementos, 1 e 2. Reparem que, inclusive, você pode criar uma lista heterogênea. Uma lista heterogênea é aquela que você mistura diferentes tipos dentro de uma mesma lista, né? Então, por exemplo, essa lista L aqui, ela tem o primeiro elemento é um int, o segundo elemento é uma string, o terceiro é uma lista e o quarto é uma outra lista. Tá legal? E olha só, que interessante, né? Eu vou criar uma lista parecida aqui, ó. L, a lista, os elementos 1, colocar lá AB, uma outra lista, que eu vou chamar aqui de 3.4, vou colocar 3.4, o 5, e, e uma lista vazia aqui, tá? Então, beleza, eu criei essa lista. Se eu coloco lá, tipo, type de L, ele retorna para mim uma lista, tá? Então, essa lista aí é o tipo daquela variável, que é uma lista, tá? Aí eu posso, por exemplo, fazer assim, ó, type de L de 0. O que é esse L de 0 aqui, ó? Então, quando a gente coloca isso aqui, gente, isso aqui chama indexação, né? É um indexador que você coloca para poder referenciar ou acessar uma determinada posição da tua lista. Lembrando sempre que as listas começam com o índice 0, né? Então, a posição 0, posição 1, posição 2, que é tudo isso, posição 3, que é isso daqui, tá? Então, ó, antes de eu colocar o type, ó, deixa eu colocar só o L, ó, o L de 0. Então, o L de 0 é 1, tá? Que está na primeira posição, ó, é o 1. O L de 1 é o AB, tá? O L de 2, quem que é? É a lista 3, 4, 5, tá? Porque, ó, o L de 2, você tem que olhar sempre pelas vírgulas, tá? Sempre respeitando em que nível que você tá? Então, você está no primeiro nível, né? Quer dizer, a lista principal. Aí, dentro da lista principal, você pode ter uma outra lista. Então, você vai descer um nível, né? E aí aqui você vai estar acessando o elemento inteiro, tá? Então, ó, essa vírgula aqui separa o primeiro elemento do segundo elemento. Essa vírgula separa o segundo do terceiro, que é tudo isso, tá? Que termina nessa vírgula que está aqui, ó, tá? Por quê? Porque aqui o Python entende que você está abrindo aqui uma nova lista, ele interpreta essa lista como um único elemento, tá? Então, aqui, ó, você está separando, né, esse elemento aqui, ó, tá? Então, você tem essa vírgula e essa vírgula, tá certo? E a mesma coisa aqui para o último elemento, né, ó, que é uma lista vazia. Então, você pode acessar ele com o L de 3. Tá legal? Ah, professor, mas como é que eu acesso só o elemento 3.4, por exemplo, né? Então, eu quero, por exemplo, eu tenho aqui o L de 2, que é a lista, né? 3, 4, 5. Se eu quiser acessar o elemento 3.4, né? Isoladamente, como que eu faço? É uma pergunta, gente. Como é que eu faço? Alguém?
Ó, vamos lá, vamos aos poucos então, né? Ó, então, o Rian tá falando aí, ó, L de zero. O L de zero, Rian, é isso aqui, ó, que eu já coloquei, ó. Ele retorna o L de zero, ele retorna o primeiro elemento, tá? Lembrando que o L é tudo isso, tá? Então, se você fizer L de zero, ele vai pegar a lista inteira, tá? Aí o Guilherme colocou L 2 zero. É quase isso, viu, Guilherme? Quase isso, tá? Porque aí seria basicamente o que você colocou, só que com uma sintaxe um pouco diferente, tá? Então, ó, também, Laura, é quase isso também, mas também não é isso, tá? Eu vou fazer assim, ó, L, ó, o L de 2 é o 3, 4, 5. Então, que é uma lista. Então, você pode interpretar como se o L de 2 fosse uma única variável. Vou chamar aqui, por exemplo, ó, L de 2, vou chamar aqui de X, ó. O X recebe o L de 2, tá? E aí, quando eu vou imprimir o X, é uma própria lista. Então, agora, esse caso aqui do X é o equivalente à minha própria L, né? Quer dizer, é uma lista simples. Aí eu posso acessar o elemento isoladamente com o índice que eu quero. Então, se eu fizer aqui, ó, x de 0, eu acesso o elemento 3.4, tá? Então, quer dizer que eu vou ter que usar sempre esse x? Não necessariamente. Eu posso vir aqui, ó, como eu chamei de x o L de 2, eu posso substituir de volta agora o x por L de 2. Então ficaria como, né? Então, ó, eu chamei de xl de 2, então eu vou substituir de volta, né? O x por L de 2, aí eu continuo, né? Agora, ó, zero. Certo? Então eu coloquei dois colchetes aí, né? Tá? Então, x é isso aqui, e depois o índice correspondente do zero. Tá certo? Então, ó, 3.4. Então a gente vai usar outros índices, tá? Então, por exemplo, sempre quando você vai usar um novo índice, abre e fecha o colchete de novo, tá? Então vocês colocaram ali 2,0, né? Tá quase certo, só ver a sintaxe, né? Que você tem que sempre colocar abre e fecha o colchete, depois abre e fecha o colchete de novo, beleza? Tudo bem? Eu acho que em Python dá para você fazer também com vírgula, deixa eu ver. Eu acho que, não sei se vai dar, peraí. 2 e 0. Não é. Não dá, não deixa, tá? Então tem que ser abre, fecha colchete, abre, fecha colchete, tá? Beleza? E aí, gente, vocês podem colocar. Vocês podem colocar. Opa, tô ficando louco aqui, meu computador. Pronto. Vocês podem colocar. Você pode ter uma lista com várias dimensões. A gente chama de dimensão, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, você está na primeira dimensão. Aqui até aqui, né? Que aí você usa o primeiro índice, né, para poder acessar o primeiro nível. Aqui seria o segundo nível, né? Ah, e dentro você pode até ter mais níveis, se você quiser, tá? Então, por exemplo, eu posso fazer assim, né, ó. O L é uma nova lista agora, que eu vou chamar aqui de elemento 1, uma outra lista com os elementos 2 e 3 e mais uma outra lista, o elemento 3 e 4, por exemplo, tá? Então, olha só, né, eu estou com 3 níveis aqui, né?
Então, o 1 está no primeiro nível, então eu consigo acessar ele com L de 0. Agora, se eu fizer L de 1, ele vai me retornar, ó, pega a vírgula aqui, ó, vírgula mais ali no nível acima, né? Então, o segundo elemento lá do meu nível mais superior, é todos esses elementos que estão aqui, ó. Tá? Então, se eu fizer o L de 1, ele retorna aquilo lá. Se eu colocar mais um índice, L de 1 de 0, o que ele vai retornar aí, gente? Vamos ver se vocês sabem. 2. Ó, não é, por que não é 3, né? Porque o L de 1, como está aqui em cima, ó, é tudo isso, tá? Aí, então imagina que isso aqui é o seu x. Aí eu vou fazer x de 0, né? O x de 0 é a primeira posição, que é esse cara que está aqui, ó. Tá? Beleza? Que é o 2. Tá certo? E isso eu quero retornar o 3, né? Então, lembrando que o 3 está dentro de uma outra lista. Então, eu tenho que usar mais um índice. Então, ó, L, né, de 1, de 0. Não, desculpa. O L de 1, ele vai me retornar essa lista. Aí eu quero retornar o 3, mas o 3 está numa outra lista. E essa outra lista está na posição 1, né, dessa lista L1. Então, ó, L de 1, ele retorna a lista 3, 4. Tá? E se eu quero pegar o primeiro elemento dessa outra lista, eu coloco mais o índice, né? 1, de 1, de 0. Eu pego 3. Tá? É um pouco confuso isso, né, gente? Eu sei, tá? Mas assim, depois que você pega o jeito, aí o segredo está onde? Né? O segredo está em você saber distinguir onde termina onde você abre, né, um novo nível, né? Então você abrir um novo nível quer dizer o quê? Que você está abrindo uma nova lista aqui, ó. Tá? Então quando você coloca um colchete dentro do outro, quer dizer que você está descendo para um nível abaixo. Descer um nível abaixo significa ter que usar um novo indexador, tá? Um novo abre e fecha colchete ali na hora de acessar. Tá legal? Uma coisa importante é você tentar usar, por exemplo, mais de um indexador para um elemento que não tem mais níveis. Ele vai dar um pau, vai dar um erro, né? Então, por exemplo, ó, o L é o quê? É isso aqui. O L de 0 é só o elemento 1, que é um int, né? Se eu tentar fazer L de 0, por exemplo, ele vai dar um erro, né? Por quê? Porque você não tem um nível abaixo lá nessa primeira posição, né? Essa primeira posição é só um int, tá? Então, se você tenta fazer isso daqui, ó, ele vai dar um erro, tá? Ele não... Porque já é um número, não é uma lista, tá? Não tem como você descer o nível, tá? Agora, né, quando você consegue descer, daí você pode perfeitamente usar um novo índice, tá? A Bruna está perguntando, consigo acessar dois números ao mesmo tempo de uma lista? Consegue, tá? Na verdade, isso aqui, Bruna, as mesmas regras que a gente viu com string na aula passada, a gente consegue também usar aqui. Olha um exemplo, né? Ó, eu vou fazer agora com um nível só para ficar mais simples de entender. Ó. Eu tenho os elementos 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, o meu L, né, tem os 4 elementos, eu retorno a lista como um todo. Se eu fizer L de 0, eu retorno um único elemento. A sua pergunta é, né, consigo retornar mais do que um elemento?
Eu consigo desde que seja sequencial, tá? Que daí eu vou usar aquela ideia de sublista. Então eu posso fazer assim, né? L, posição inicial, 2 pontos, posição final. Lembra disso da aula passada, né? De string, tá? Então daí com isso, ó, tá? Então daí eu retorno aqui a posição inicial, que é o 1, né? E a posição final, que tá aqui, ó, índice 2, é excluindo aquele valor, né? Então, ó, 0, 1, 2, que é o elemento 3, só que eu não incluo ele, tá? Então, retorna 1 e 2, tá? Eu não consigo retornar 1 e 4, 1 e 3, por exemplo, ao mesmo tempo. Aí eu tenho que usar, né, fazer 2 chamadas, tá? Mas, se for sequencial, aí sim, aí você pode fazer dessa maneira. Beleza? Bom, aí a gente, então aqui, né, ó, -1, né, então -1 você retorna de trás para frente, né? Então, lembrando de novo, né, se eu fizer L de -1, é sempre, até tá aqui, né, ó, esse desenho que a gente fez aquela passada. Então, da esquerda para a direita, 0, 1, 2, 3, até o tamanho -1, né? E depois, da direita para a esquerda, é -1 até o tamanho, né? Tá? Então, o L de -1, eu pego lá o final, né? Da direita para a esquerda. Então, L de -1, nesse caso, vai ser o 4. Tá? Então, é a mesma ideia. Aí a gente também tem operadores, então o min, o max, o sum, são operadores que você pode, o len também, né, são operadores que você pode usar normalmente. Então, por exemplo, daquela lista L, eu vou retornar o max de L, é o maior elemento dessa lista, tá? Então, ele retorna 4. A soma, né? Então, a soma de L é a soma de todos os elementos, 10. Enfim, né? Você tem vários operadores aí, tá? O in, né? O in também. O in, você verifica se um elemento está lá dentro ou não. Então, por exemplo, o 4 está em L, ele vai retornar verdadeiro, porque o 4 está ali, né? Na última posição. Mas o 5 em L, ele retorna falso porque não está. Não Professor, pertence. Fala. se eu tiver dois números iguais que são os maiores, vai aparecer os dois? Ou um só, né? Um só, né? Vai retornar um só. Então, por exemplo, ó, L de 1, 2, 3, 4 e 4. E 4, né? Ele vai pegar ou vai retornar um só, tá? Então, por exemplo, o max de L retorna um só. Tá? Beleza? Mesma coisa funciona com in, né? Então, o 4 está em L, né? Ele vai retornar verdadeiro também. Tá? Uma coisa aqui, pessoal, que é importante a gente destacar, que aí entra na ideia de tuplas também, né? É que você tem o conceito de uma lista ser mutável. O que é mutável? Antes disso, né? O Lucas está perguntando uma pergunta interessante, né? O Lucas está perguntando se quando você tem sublista, se ele pega de tudo, né? É uma boa pergunta também, eu não tenho certeza, viu? Vamos ver aqui, ó. Então, tipo, 1, 2 e 3 e 4, né? Eu acho que ele deve somar tudo, tá? Então, se eu pegar o sumo de L, ele dá pau, né?
Dá pau, na verdade, não deixa, tá? Ele não deixa. Então ele não é tão inteligente assim quanto a gente pensava, né? Então ele não vai descer o nível e vai... Mesma coisa acho que para o Max, né? Então se eu pegar o Max de L, também não vai deixar, tá? Beleza, Lucas? Então o que você tem que fazer, né? Você teria que fazer aos poucos. Então você primeiro faz a soma da sublista, aí colocaria numa lista separada e depois você soma, tá? Faria isso. Tá bom? Ah, bom, então vamos lá, né? O que é mutável, o que é não mutável, né? Então, uma lista, pessoal, ela é mutável. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu tenho uma lista já criada e eu tentar alterar, eu posso alterar de que maneira, né? Eu posso, por exemplo, fazer assim, né? Vou fazer com que o L de 0, que é esse primeiro elemento que está aqui, ó, eu vou mudar de 1, eu vou mudar para -1, tá? Ele deixa. Então, se eu mandar imprimir o L de novo, ó, tá? Ele alterou. Então, dado uma lista já criada, você consegue alterar um elemento isolado lá dentro, tá? Olha só agora, né, com strings, né, que a gente viu na aula passada. Então, se eu vou criar uma string aqui, ó, S, chamada de ABCD, eu consigo indexar, né? Tipo, o S de 0, a gente viu na aula passada. Então, é o caractere A. Se eu tentar fazer S de 0, recebe o caractere X, ó, tá? Então, eu vou pegar lá, na mesma ideia de lista, né, vou alterar o primeiro elemento da lista, o primeiro elemento da string. É esse cara que está aqui, né? Se eu tentar fazer isso, ó, ele vai dar pau, tá? Ele não deixa. Por que isso? Porque enquanto que listas são mutáveis, então, dado uma lista já criável, já criada, você consegue alterar ainda os elementos lá dentro. Uma string não. Uma string você não consegue alterar um caractere isolado. Beleza? Tá? Isso é importante, tá, gente? E, sabendo disso, a gente tem também um outro tipo de dado que são as tuplas. As tuplas são iguais string, só que você pode armazenar, elas têm um comportamento parecido com listas, né? Então você pega o comportamento das listas e aplica a ideia, né, de uma string, de strings, né, que são imutáveis. Então as tuplas é como se fosse uma lista, só que você não consegue alterar os valores após você ter criado, né? Então, e como que você distingue uma lista de uma tupla? Por meio do colchete, que é para lista, né? E o parênteses para tuplas, tá legal? Então, ó, se eu fizer, por exemplo, um T, que é uma variável T, eu vou chamar agora vou ter os elementos 1, 2 e 3. Então, T, né, ó, ele tem o mesmo comportamento, tá, de uma lista, então eu consigo acessar, por exemplo, T de 0. Lembrando que, ó, isso aqui também, pessoal, acaba confundindo, né? Não é porque você criou com parênteses que você vai indexar com parênteses, tá? Isso aqui tá errado, né? Você fazer isso daqui, ó, tá? Ele nem deixa, ó. Dá pau, tá? A indexação, quer dizer, você pegar um elemento lá pela posição, ainda é com colchete, tá? Essa única coisa que muda é na hora de criar, ó, de criar aqui em cima, tá? Mas a indexação, né, você acessar um elemento ali dentro, ainda é via colchetes, tá? E se eu fizer isso daqui, né, T de 0 recebe -1, ele não vai deixar, tá? Por quê? Porque você está usando tupla, e tupla é imutável, tá bom? Quando eu uso lista e quando eu uso tupla? Assim, normalmente, pessoal, você usa lista, tá?
Você usa tuplas, na verdade, quando você tem certeza que aquela lista sua ela não vai mudar. Isso por questões de segurança, né, para você evitar que aquela lista se altere ao longo do teu programa, supondo que você tem um programa grande, né, que tem várias funções, né, coisa mais complexa. Se você quer garantir que aquele conjunto de valores que você criou não deve ser alterado, você usa tupla, tá? É mais como segurança mesmo, beleza? E o tipo, né, também funciona, né? Ó, se eu fizer um type de L, de T, ó, tupla, tá? E o tipo de L, lista. Então, se você quer saber qual que é o tipo de uma variável, tá aí. Tudo bem? Entenderam, gente? A diferença entre lista e tupla e string, o conceito de mutável e imutável. Beleza. Alguns métodos que você pode utilizar. Então, esses métodos aqui funcionam tanto como listas, como também com tuplas, tá? Então, por exemplo, né? Ó, por para cá. Eu quero... Deixa eu diminuir um pouco isso. O count, né? O count é você contar quantos elementos tem a tua lista. Então, ó, se minha L é essa lista que está aí. Se eu fizer o L.count, tá? Ele... Não, na verdade é o contrário, né? Count de L, né? É isso? Não, também. Será que é porque tem uma sublista ali dentro? Por que não está funcionando? Count. Não está funcionando. O Lucas está aí? Me ajuda, Lucas? Caramba, por que não está funcionando? Eu tô tentando dar uma olhada também. Deixa eu ver um exemplo aqui. Python count list. Ah, não. O count, pessoal, você passa um valor por parâmetro e ele conta quantas repetições, né? É por repetição, tá? Até tem um exemplo aqui embaixo, né? Ó. Então, tipo, ó, na verdade, para você pegar o tamanho mesmo, né? É pelo pegar o tamanho mesmo, é o len, né? É o len, tá? Então, o len, ó, o len de L, aí sim você retorna 3, né? Então, o meu L era 1, 2, 3. O len de 3 é quantos elementos você tem na lista, tá? Eu estou confundindo o len com o count, tá? Então, se eu pegar o L de 1, 2, 3, 2, 6 e 2, tá? E se eu fizer L.count de 2, aí sim, né, ele retorna quantas vezes aquele elemento que a gente passou por parâmetro e tem na lista. Tá? Então, como 2 ele aparece 1, 2, 3 vezes, ele retorna 3. Tá? O index, você retorna a primeira posição que aquele elemento aparece. Então, o L de index de 1 na primeira posição. O L de index do elemento 2
Aqui, ó, ele vai retornar a primeira ocorrência, tá? Ó. Então, a primeira ocorrência do 2 é essa daqui, que está na posição 1, e essa posição 1 aqui é retornada, tá? O Caio está perguntando, né? O sum não, isso que já... Ah, pá, tá para multiplicar, né? Dá sim, viu? Deixa eu só lembrar como é, que eu também não lembro. Deixa eu ver aqui. Python, list, multiplication. All elementos. O Python é legal porque você tira a dúvida no Google assim facinho, né? Então, ó, por exemplo, ó, vamos ver aqui. Aí, assim, tem um... Na verdade, aqui, pessoal, para fazer multiplicação, né, como o Caio está perguntando, você não tem um método tão simples como o sum, né? Você tem que fazer algumas coisas a mais, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, né, ó, você está usando uma outra biblioteca, né, que a gente vai falar sobre isso melhor, né? Então, eu estou usando essa biblioteca NumPy, então eu estou importando essa biblioteca para o meu código. Aí dentro dessa biblioteca eu chamo a função prod, tá? Se eu tentar chamar essa função prod sem importar essa biblioteca, ele vai dar erro, porque não tem essa função, ela não está no cerne, né, ali na raiz, né, do Python, tá? Ela está numa biblioteca à parte, então você tem que importar a biblioteca para daí usar, tá? Mas tem várias maneiras, né? Então, por exemplo, aqui, né, ó, você está usando uma função, né? Então, mas aqui ele já usa um for, que a gente ainda não viu, né? Então, isso aqui depois, mais para frente, a gente vê, né? Aqui também é uma outra função que ele está usando. Aí ele já usa esse conceito de lambda, que também é um conceito um pouco mais avançado, né? Que a gente também vai ver depois. Tem da Math, ó, então aquele prod, né, que eu falei lá da NumPy, tem também nessa biblioteca Math que está aqui, ó. Então também você pode usar dentro dessa biblioteca, ele também vai fazer essa multiplicação. Então vamos fazer um exemplo aqui do Math, ó. Então eu tenho a minha lista L, eu quero multiplicar todos os elementos. Então se eu fizer L.prod, ele vai dar pau, não existe prod, tá? No L. Mas essa função prod está na biblioteca Math. Então eu vou importar primeiro essa biblioteca Math, tá? Aí dentro de Math eu tenho a função prod. E daí eu passo a minha lista lá como parâmetro, tá? Daí ele multiplica. Tá bom? A Marina está perguntando, né? Não tem que dizer qual elemento é para ele contar? Tá. O count é isso. É exatamente, né? Então você tem que falar qual que é o elemento para contar. É isso aí. Isso aí. Tá? Beleza, gente? Então, ó, método index, o insert é você... ele insere, não sei se é na posição, vamos fazer um teste aqui, né? Então tem o meu L.insert, o elemento 10, por exemplo. Vamos ver. Não. Tá, o insert você tem que passar dois. Isso aqui, pessoal, essas mensagens de erro, aos poucos vocês vão interpretando, tá? Às vezes, assim, a mensagem de erro você não consegue identificar qual que é o erro, né? Mas, que nem, tá vendo, ó, tem essas mensagens aqui, ó. Às vezes vale a pena, né? Você ler, né? Não é à toa, né, que eles colocam uma mensagem de erro, né? Às vezes até eu vi que dá erro, né? Então, por exemplo, vi o erro,
aí não leia, né, a mensagem de erro e acaba tentando adivinhar qual que é o erro, né? E nem aqui, ó, vamos tentar interpretar essa mensagem de erro, ó. A função insert esperou 2 argumentos, mas você só, né, só obteve um. O que é argumento? Argumento é o que você coloca dentro dos parênteses, né? É a mesma coisa do count, né? Ó, count aqui em cima, ó, fiz l.count. E aqui eu não passei nenhum argumento, né? Ó, aqui, ó, tá? Entre parênteses. Então ele falou, ó, count takes exactly one argument, tá? Então ele precisa de um argumento e não foi dado nenhum, ó, tá? Então por isso que, né, deu pau. E a mesma coisa aqui embaixo, né? Ó, insert espera, né, que você dê 2 argumentos, mas você só deu um, tá? Então, o que são esses 2 argumentos? É a posição e o valor. Então, eu quero inserir o 10, por exemplo, na segunda posição, entre 1 e o 2. Então, eu vou fazer o L de insert na posição 1, tá? E o valor, o elemento 10. Bora? Tá lá. Beleza? Pop, ele vai retornar, eu acho que é o último elemento. Não, vamos ver aqui, o L.pop. Ele pega o último elemento, tá? Então, o pop, ele pega o último elemento, que é esse 2 aqui, ó, e retorna, tá? E ele extrai, né, da lista, tá? Então, por exemplo, se eu imprimir o L de novo, ó, então ele realmente excluiu, né, o último elemento daqui, ó. Esse cara aqui, ele excluiu, tá? Se eu der L.pop de novo, ele vai retornar o 6 e vai tirar, né, o 6 lá do final, tá bom? Beleza? O remove, né, como já tem um exemplo aqui embaixo, né, ó, você remove o elemento que você passa como parâmetro. Então, aí vocês podem perguntar, mas e se for repetido, né? Vamos ver com 2, né? Ó. Então, por exemplo, L.remove 2. Tá? Ele vai remover, né, a primeira ocorrência. Tá? Primeira ocorrência. Tá bom? Que mais, né? Tem um reverse. O reverse, ele cria uma outra lista ao contrário, né? Reverse. Tá? De trás para frente. E o sort, né? Então, L.sort, ele ordena. Tá bom? Acho que era isso aqui, né? Pessoal, alguma dúvida sobre listas, tuplas, strings e funções e operadores? Beleza. Bom, aí então a próxima aula, né, foi a aula 9, tipos de dados, né? Vamos ver aqui o que se trata, né? Tipos de dados, né? Então, pessoal, o que é importante aqui, né, a gente saber, né? Quando a gente cria uma variável, né? Como que cria uma variável? Você dá um nome para uma variável e atribui um valor a ela, né? Então, se eu pego, por exemplo, né? Vou pegar uma variável x, vou pegar uma outra variável a, tá? Então, se eu pegar o a não está definido, tá? Então, se você só define uma variável, quando você atribui um valor a ela. Então, se eu fizer a recebe 3, aí
quando você faz isso, você está alocando um espaço na memória para essa variável, tá? Que é como se fosse essa figurinha que está aqui, ó. Tá? Então aqui ó, tem o tipo e o valor, tá? Então esse quadradinho, né, que é criado quando você declara, né, uma variável, esse quadradinho sempre vai ter duas informações. A primeira é o tipo dela e a segunda é o valor dela, tá? Então se eu crio, por exemplo, se eu faço assim, né, agora P recebe 3.0, seria o caso, né, de eu ter dois quadradinhos agora. Um aqui que é do A. Deixa eu tentar aumentar um pouco aqui a fonte, a letra. Melhor, né? Ó, o A seria esse quadradinho que está aqui. Tipo é inteiro, né? Ó, então, se eu fizer type de A, ele vai retornar, né? Esse campo aqui, né, do meu quadradinho, tá? E se eu fizer type de B, é esse outro quadradinho, tá? São quadradinhos diferentes. O que são esses quadradinhos de novo, né? Esses quadradinhos são espaços na memória que são alocados pelo programa. E aí esses espaços você pode mexer, né? Usar eles, alterar. Tá legal? E a mesma coisa para string. Então, se eu tenho uma string, por exemplo, chamada de S, vou chamar de hello world, tá? Isso eu faço, né? Então, esse type de S é esse outro quadradinho aqui, ó. Campo type, que é o tipo da variável, e o valor da variável, tá? E também para a lista, né? Ó, lista também é a mesma coisa, tá certo? Então, isso aí é meio que por trás dos panos, é meio que ali por trás aí como que está funcionando, como que o Python vai fazer, o que ele faz ali quando você declara uma variável, tá? Quando você usa uma variável, tá bom? Então ele vai criar esses quadradinhos que estão aí. Tá, então aqui eu uso do type, né? Aqui ele está retornando um negócio um pouquinho diferente, né? Ó, porque era uma outra. Depende da versão do Python, né? Às vezes ele retorna dessa maneira aqui, às vezes ele retorna assim, tá? Então, isso. Mas assim, o funcionamento é o mesmo, ele retorna o tipo da variável, tá? É, Bom, eu acho que eu não cheguei a comentar um pouco com vocês, né? Mas lá nasquelas primeiras aulas nossas, quando eu falo lá dos. Lembra dos bytes, quantidade de bytes por tipo, né? Não sei se vocês lembram disso, que até eu falo lá, por exemplo, da linguagem C, que um int ocupa 4 bytes, um float ocupa, acho que é 4 também, né? Então, assim, isso tem a ver, né? O que eu estou falando aqui nesse slide tem a ver com isso, né? Então, a mesma coisa no Python, né? Então, no caso do Python, quando você declara uma variável do tipo int, como a gente fez com o a ali em cima, você vai ter um valor máximo para essa variável, tá? Então, até no caso, por exemplo, da linguagem C, você tinha um valor máximo que era 2 elevado a 64, né? Como são 4 bytes, é 4 vezes 8, né? Então 2 elevado a 64, tá? E no caso aqui do Python, um int, ah, assim, ó, ele não limita muito, né, em relação à quantidade de bytes, tá? Já para um tipo float, ele já faz essa limitação. Então é o que eu falo aqui nesses dois exemplos, né? Então, se eu faço, por exemplo, 2 elevado a 1024, é um número extremamente alto, né? 2 elevado a 1024, ó,
É tudo esse número aí, né? Se eu tentar aumentar, eu posso até tentar aumentar, né? 1025, vamos ver aqui. Ele já deu pau, né? Ele já não deixou. Provavelmente ele não deixa aqui porque por conta da memória disponível aqui para essa. O professor que você multiplicou, acho. Ah, é. Vamos fazer então. 1025. Também, né? Vamos tentar, ó, vamos extrapolar, né? Ó. O negócio aqui é hardcore, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, 2000, vamos ver. De novo, eu multipliquei. Fechou também, né? Vamos tentar fazer mais agora, né? Aí já não deixou, né? Aí já fugimos aí do limite, tá? Vamos tentar fazer um pouco menos aqui. Também não. Aqui deixou. Na verdade, acho que ele estava computando, né? Estava computando. Aí aqui ele computou de novo. Tá vendo? Então, tipo, onde termina? Qual que é o limite aí, né? Limite, pessoal, tem a ver com a disponibilidade da memória do teu computador, tá? Vai chegar um momento lá que você não consegue armazenar um número tão grande assim, né? Tá? E também assim, difícil, né? Você ter uma aplicação aí que vai armazenar um número tão grande assim, né? Tá? Mas essa limitação para float, para float, né? Você já tem, né? Isso daí, né? Então ele já define um número de bytes específico para float que passando daquilo ele já não deixa. Então, se eu fizer 2.0 elevado a 1024, ó, resultado muito longo, né? Ele não deixa. Se eu tentar, vamos diminuir, né? Vamos ver se ele aceita 1023. Ele deixa, tá? Então, isso aqui seria mais ou menos o limite, né? Tá? 8,98 vezes 10 elevado a 307, tá? Então, isso aqui é notação científica, não sei se vocês aprenderam isso já. Esse E mais 307 significa que eu estou multiplicando vezes 10, né, elevado a aquele valor, tá? Então, seria 8,98, né, tudo isso, vezes 10 elevado a 307, tá? Beleza? Também tem uma certa aproximação, né, ó, dos números. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu faço 2 elevado a 100, é um inteiro, que é esse cara aqui. Se eu faço 2.0 elevado a 100, ele deveria dar a mesma coisa, só que, né, ele tem uma certa limitação, ele tem um certo arredondamento, né? Tá vendo? Aqui ele está quase igual, está igual de cima, né? Mas aqui chega aqui, ó, ele já meio que arredonda, né? Ele arredonda para cima, né? Tá? Eu já coloco vezes 10 elevado a 30. Tá? Então você tem esse arredondamento aí para floats, tá bom? Aqui 2 elevado a menos 175. Ah, tá. Aqui ele arredondou também, né? Porque é um número tão baixo que ele arredonda para zero. Tá bom? Bom, aí você pode também criar as variáveis assim, dessa maneira, né? Então, a gente fez assim, x recebe 3, e aqui você pode usar explicitamente qual que é o tipo que você quer. Então, você pode fazer, por exemplo, assim, né? Ó, x recebe um int de 3.0. Na verdade, o que é isso, né? Você está forçando, apesar disso, você está passando um float, que é o 3.0, você está forçando com que você transforme, né, esse float para um int. Então, aí o seu x ele vai ser só o valor inteiro. Bom? Então, a gente normalmente usa, né, esse construtor, né, que a gente
a gente chama aqui, né? Para poder, por exemplo, ter uma variável que é de um tipo, você quer transformar ela para um outro tipo, tá? Então, coisas assim. E aí você tem os valores padrão também, né? Então, tipo, eu estou criando uma variável x, se você não quer inicializar ela, mas se você quer declarar a variável, você passa, né? Int, né? E nada ali dentro nos parênteses. Então, você cria essa variável x, é um int, e ela tem um valor padrão, né? Que é, no caso, 0. Tá? No caso, uma string é uma string vazia, ó, tá? Abre e fecha aspas simples, né? Floats também vai ser um 0.0. Listas vai ser uma lista vazia, e assim por diante. Uma outra coisa também que eu falei era de conversão. Então, por exemplo, você consegue fazer assim, conversões. É como se você tivesse, por exemplo, um tipo dentro do outro, né? Então, float engloba todos os ints, que por sua vez engloba os booleanos. Então, por exemplo, eu até falei, né, na aula passada de booleano, que se você quiser transformar um booleano para um inteiro, ele, se for verdadeiro, ele assume que é 1, né? E se for falso, é 0. Tá? Então, ele sempre faz essa regrinha, né? Então, se eu faço true com 5, ele vai transformar o true em 1, e aí vai somar com 5, dá 6. Tá? E se eu tiver um inteiro mais um float, ele sempre, né, pega o escopo maior, né? Então, eu estou somando um inteiro com um float. Como o inteiro está dentro dos floats, ele vai retornar um float. Tá? Até mesmo se você fizer um booleano com um float, ele vai dar um float. Tá? Se eu fizer, por exemplo, né, true mais 3.5, ele vai dar 4.5. Então, true ele transforma para 1, que é o inteiro. Daí você vai fazer o inteiro com o float, que vai dar um float. Vai ser 4,5. Beleza? Então, lembrando disso aqui também é importante, né? Isso acaba ajudando bastante para entender essas somas aqui, né? De tipos diferentes. E aí a conversão, isso aqui é o que eu mostrei aqui em cima, né? Ó. Então, tipo, eu tô fazendo uma conversão do float para inteiro, tá? Então, ele vai retornar ali apenas a parte inteira, né? Beleza? Olha só isso daqui, né? Isso aqui é importante, né? Isso aqui ele dá erro. Por quê? Porque isso daqui, na verdade, é uma string, né? Uma string 1,5, né? Então, se eu fizer, por exemplo, int de 1,5, ele deu um erro, né? Se eu fizer, por exemplo, vamos tentar fazer isso aqui, ó, int de 1, vamos ver. Aqui dá certo, tá? Então, assim, essas conversões têm um limite, né? Então, tipo, se você fizer float de 1,5, aí ele deixa, tá? Então, assim, nem tudo é coisa direta, né? Nem tudo ele faz ali automaticamente. Às vezes tem que meio que passo a passo, né? Então, às vezes, com uma única instrução, você não consegue, mas com mais do que uma, né? Aí você consegue atingir, né, o que você quer, tá? Acho que era isso. Bom, alguma dúvida sobre essa parte, pessoal, de conversões e tipos, declarações de variáveis, conversão explícita, conversão implícita, que mais? Os valores para esses tipos. Bom, então, pessoal, aproveita aí. Pergunta. Tudo bem? Beleza. Então, vamos lá para a próxima. Aula 10.
Então, a biblioteca padrão, por exemplo, então aqui, pessoal, a gente tem funções, tipos de dados e, né, são coisas que a gente está usando e a gente não precisa se preocupar em importar nenhuma biblioteca. A única coisa que a gente fez, né, foi na hora de fazer a multiplicação, né, que a gente importou a biblioteca Math, né, que está lá. Deixa eu fazer de novo aqui, né, ao invés de procurar. Biblioteca Math, tá? Daí, se eu fiz para, por exemplo, usar a função prod, né, dessa biblioteca Math, de uma lista, por exemplo, de 1, 4,5 e 5, ele vai fazer a multiplicação de todos esses elementos, tá? Por que isso, né? Porque a função prod, ela não está nesse cerne, né, no escopo geral ali da linguagem Python. Diferente da função sum, por exemplo, que você consegue fazer direto, né? Então, para essa mesma lista aqui em cima, eu consigo somar, só que eu não preciso importar nenhuma biblioteca para a função sum, né? Então, a função sum, a função max, a função min, a função count, né? São todas funções que não pertencem a nenhuma biblioteca específica, então você pode usar elas diretamente. Agora, tem funções que você precisa que estão em alguma biblioteca, tá? Então, por exemplo, essa prod está na Math. Aí, se você, assim, para saber quais as funções que estão dentro de uma biblioteca, aí é Google, tá? É Google ou algum livro, né? Um livro de referência. Então, ó, vamos ver aqui, por exemplo, Python, Math, módulo, né? Então, biblioteca seria um sinônimo para módulo, tá? Vamos ver aqui, ó. Tentar achar. Vamos ver aqui, docs. Tá, ó. Então, aqui você tem aqui essa biblioteca Math. Você tem todas essas funções, ó. A função prod, ela está em algum lugar aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Então, e tem a explicação, né? Então, reparem que eu estou dentro, ó, do docs.python.org, que é a página né, oficial da linguagem Python, né? Que, pelo menos da biblioteca padrão, né? Do Python, tá? Então, você pode usar quaisquer dessas funções. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar uma outra função aqui, né? Ó. O floor, né? Ó. Então, o floor, ele retorna né? Aquele, tipo, não sei se vocês aprenderam isso já, né? Mas, tipo, você tem algo assim, né? Ó. 1, 2, é esse símbolo aqui, né? O floor. E o que então 1,5, né, seria 0,5, aí o floor disso é o 0, né, tá? Então, e o sale, né, que é o contrário, né, então o sale é esse símbolo, ele retorna 1, então ele arredonda para cima ou para baixo, né. Então o floor arredonda para baixo e tem o sale aqui em cima, ó, que ele arredonda para cima, né. Então, para eu usar essa função, eu também, de novo, tenho que importar essa biblioteca Math. Eu importo uma vez só no meu programa, tá? Eu não preciso importar toda vez que eu vou usar uma função. Importou uma vez, não precisa importar de novo. Então, agora, né, posso fazer, por exemplo, Math de floor de um valor, por exemplo, 3,5. Tá? Arredondou para baixo. E tem o sale. Arredonda para cima. Tá? Então, quaisquer dessas funções aqui, da biblioteca Math, você pode usar, pode chamar, desde que você importe essa biblioteca. Tá?
Uma vez que você importou também, pessoal, você tem que colocar o nome da biblioteca aqui antes, tá? Com esse ponto, né? Então, se você tentar fazer sale de 3,5, ele não vai deixar, né? Ele não sabe de qual biblioteca ele tem que usar isso, tá? Uma coisa que você pode fazer é dar um outro nome para esse math, né? Então, por exemplo, na hora de eu importar, eu posso fazer assim, ó, import math as m, por exemplo. Tá? E aí agora eu uso o m.sale. Tá? Então, quer dizer, eu estou dando outro nome para aquela biblioteca, né? Então, por meio desse as, alguma coisa aqui. Legal? Bom, aí você tem um monte de biblioteca, tá, gente? Milhares, assim, tá? Então, a linguagem Python, ela cresceu tanto que, assim, você tem bibliotecas e mais bibliotecas para trabalhar com diferentes aplicações. Então, se você quer fazer um programa para programação web, como eu falei, né, você tem bibliotecas específicas para isso. Para redes, né, você quer fazer um programa que vai se comunicar com outro programa por meio da internet, por meio de uma rede. Também você tem funções específicas para conectar, por exemplo, um servidor, conectar numa outra máquina, enviar uma informação para outra máquina, tá? Para banco de dados, então você tem um banco de dados, também você consegue acessar o banco de dados, fazer uma consulta ao banco de dados, né? Você criar janelinhas, né? Então também tem bibliotecas específicas, né, para teu programa, ao invés de ser só por linha de comando, como está aqui, você criar de fato uma janelinha ali com um botãozinho, né? Você com o mouse clicar no botãozinho, né? Então você também tem bibliotecas para fazer isso. Tá? E entre outras, tá? Isso aqui só foram alguns exemplos, mas, ixi, tem um monte, tá? Tem um monte mesmo. Então aqui eu já falei do math, né? Então, alguns outros exemplos. Tem algumas constantes também, então, por exemplo, ó, esse π é o número π, né? Então, tipo, m.π, ó, já está definido, né? O número π. O exponencial, né? O m.e, também já está definido. Tá legal? E você também... Bom, então tem mais um exemplo que é o fractions, que é para você, por exemplo, trabalhar com frações. Ao invés de você fazer a divisão de fato, né? Supondo que você esteja, por exemplo, implementando um programa que vai ensinar a fração para alunos do ensino médio. Então, você não vai fazer a divisão, né, das frações, você quer usar na forma numerador e denominador, né? Então, você tem um módulo específico, que é esse fraction, tá? Então, é a mesma ideia, né? Importa a biblioteca e aí você usa as funções que tem ali dentro. Então, por exemplo, para criar uma fração, é dessa maneira que está aqui, ó. Então, por exemplo, vamos importar o fractions as f, tá? Então, daí eu posso, por exemplo, fazer recebe o f ponto fractions, aí numerador 5 e denominador 4, por exemplo. Fraction, não é fractions. Pronto. Aí, ó. Reparem que aqui, pessoal, eu mando imprimir esse A, ó, ele tem um formato, né? Então, algumas bibliotecas têm um formato específico, né? Então, aqui ele, ao invés de colocar 5/4, ele imprime dessa maneira, né? No meu A, tá? Daí tem um formato específico aí dele, né? E aí eu posso fazer soma, por exemplo, que nem eu mostro aqui nesse exemplo, né? Ele já vai fazer calcular o MDC, né? E fazer todas aquelas contas, né, de soma de fração, tá? Enfim,
Aqui também mais uma curiosidade também, né, do tipo, o 0,5 elevado a 1075 você não consegue representar, mas se você pega como fração, né, o meio, 1/2, você consegue elevar ele a alguma coisa e você consegue representar, né, um número assim, né, tá? É isso. Dúvidas? Ok, gente? Acho que tá suave, professor. Beleza. Bom, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Ó, para saber as bibliotecas, cadê? Quer ver? Deixa eu voltar onde estava. Aqui, ó, Python Standard Library, né? Esse link aqui, ó. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Isso aqui é só uma parte, tá, gente? Ó, eu entrei aqui, ó, em Math, tá? É uma biblioteca que a gente entrou lá que eu vi, que a gente viu, né? E aí, ali dentro, você tem um monte de funções. Mas você tem só de tipos numéricos, né, de matemática, de modo geral. Ó, você tem o Math, você tem o CMath, que é para trabalhar com números complexos, né? Você tem decimal, que é bom, decimal, fixed point and float point arithmetics. Assim, são aplicações específicas, né? Ó, de estatística. Aí você tem lá para outras coisas, por exemplo, para você abrir, ler, escrever num arquivo. Também, você tem aqui, ó, tudo isso aqui, né? De bibliotecas, né? Lembrando que dentro de cada biblioteca você também tem as funções específicas, né? Compressão, né? Tipo zip. Bom, sim, tem um monte de coisa. Vocês podem brincar, né? Ó, que eu falei de redes de computadores, ó. Então, tem também bibliotecas para redes. Que é, por exemplo, abrir um arquivo de áudio. Também, ó. Tem uma biblioteca específica para isso. Tá? Então, sim, é um monte de coisa, né? Um monte de coisa. Tá? E aí, por exemplo, vou aumentar em um, né? Tipo, o Tkinter, né? Isso aqui é para criar uma interface gráfica, né? Então, se eu entrar aqui dentro dessa biblioteca, aí eu tenho acesso aqui dentro a alguns exemplos, né? E aí aqui mais para baixo, né, eu tenho as funções, né? Ó. Então, aqui ele está meio que explicando, né, como que você cria uma janelinha, né? Não tem nenhuma figurinha aqui de uma janelinha. Mas enfim, é isso aí. Tudo bem, gente? Ó, então, beleza. Deixa eu finalizar a gravação. Aí, se tiverem também mais alguma questão aí, a gente pode conversar.